Sabe, a história que a gente geralmente aprende na escola costuma começar lá em 1500, né? Tudo começa com a chegada das caravelas portuguesas na costa da Bahia. Essa narrativa pinta um quadro de uma terra vasta, pouco povoada, um suposto vazio demográfico. Ela descreve os habitantes como povos simples, nômades, vivendo em estado de natureza, intocados pelas complexidades da civilização. Mas, sinceramente, essa visão é uma simplificação profunda, quase uma miragem histórica construída para justificar o projeto colonial. Antes mesmo de os europeus colocarem os olhos neste continente, a terra que hoje chamamos de Brasil era, na verdade, uma tapeçaria de sociedades diversas e intrincadas. Era um mundo fervilhando com milhões de pessoas, organizadas em nações, confederações e cidades-estados, cada uma com sua própria língua, cosmologia e um modo de vida sofisticado. Esta não era uma terra vazia esperando para ser descoberta, mas um mundo já antigo e plenamente realizado. O que estamos começando a entender agora, graças ao trabalho paciente de arqueólogos e ao conhecimento ancestral dos povos indígenas, é a imensa escala e complexidade desse mundo pré-colonial. Existiam grandes cidades na Amazônia, geoglifos alinhados com as estrelas e sistemas agrícolas tão avançados que transformaram literalmente o solo sob seus pés. Essas sociedades não eram relíquias estáticas de um passado primitivo. Eram dinâmicas, inovadoras e profundamente conectadas ao seu ambiente de maneiras que só agora estamos começando a valorizar. As histórias delas não são apenas notas de rodapé na história do Brasil. São os capítulos fundamentais, há muito arrancados do livro e espalhados pelos ventos da conquista. Ignorá-las é aceitar uma versão fragmentada e incompleta da nossa própria identidade. A ideia de um Brasil esquecido não é sobre a falta de história, mas sobre uma história que foi ativamente suprimida e reescrita. A narrativa colonial exigia o apagamento do que veio antes dela. Para legitimar a tomada de terras e a subjugação de povos, era necessário retratá-los como se não tivessem direito legítimo, nenhuma sociedade complexa, nenhuma história digna de ser lembrada. Esse processo de amnésia histórica serviu aos interesses do colonizador, criando uma página em branco para uma nova história, agora europeia. Mas, você sabe, a terra em si lembra. A terra guarda a memória de estradas antigas. As florestas crescem em solo enriquecido por mãos humanas. E as pedras carregam as inscrições de línguas e crenças esquecidas. Então, nossa tarefa hoje é de recuperação histórica. É sobre ouvir as vozes silenciadas e juntar os fragmentos de um mundo que foi deliberadamente estilhaçado. Isso não é apenas um exercício acadêmico para historiadores e arqueólogos. É um ato crucial para entender a verdadeira profundidade cultural e humana do Brasil. Reconhecer a existência dessas civilizações perdidas desafia os fundamentos eurocêntricos da nossa identidade nacional. Isso nos força a confrontar a violência do encontro colonial e a reconhecer a imensa perda humana e cultural que ele acarretou. O Brasil que existia antes de 1500 não foi um prelúdio. Foi um mundo em si mesmo, cujo legado continua a ressoar de maneiras que estamos apenas começando a compreender. A floresta amazônica há muito tempo, você sabe, cativou a imaginação ocidental como o símbolo máximo da natureza intocada. Era vista como um inferno verde, um ambiente hostil demais para sustentar algo além de pequenos grupos dispersos de caçadores-coletores. Essa percepção pintou a região como um vácuo histórico, um lugar sem cidades, sem monumentos, sem as marcas do que era estritamente definido como civilização. No entanto, descobertas arqueológicas recentes, especialmente com a ajuda de tecnologias como imagens de satélite e escaneamento a laser, LIDAR, realmente desmistificaram essa ideia. Sob a densa copa das árvores, surgiram evidências de paisagens urbanas vastas e complexas.
forçando-nos a reavaliar radicalmente o passado da Amazônia. Não eram apenas aldeias. Eram assentamentos extensos e planejados, conectados por estradas elevadas, cercados por fortificações e sustentados por sistemas sofisticados de manejo da terra. Um dos exemplos mais impressionantes desse urbanismo amazônico está na região dos Llanos de Mojos, na Bolívia, na fronteira sudoeste da Bacia Amazônica. Lá, arqueólogos descobriram uma rede de assentamentos que datam de tão cedo quanto 500 depois de Cristo. Não eram apenas coleções aleatórias de cabanas, mas comunidades organizadas com plataformas de terra elevadas para construções, extensos sistemas de canais para gerenciar a água e a criação de peixes, e quilômetros de estradas elevadas conectando diferentes centros. Essa infraestrutura foi projetada para prosperar em um ambiente desafiador de inundações sazonais, mostrando um nível notável de engenharia e planejamento de longo prazo. Essa era uma sociedade que não apenas sobreviveu na Amazônia, ela moldou sua paisagem para criar um lar próspero e sustentável para uma grande população. Mais a leste, no estado brasileiro do Acre, perto da fronteira com a Bolívia, outra descoberta impressionante reescreveu a história da região. Centenas de grandes obras de terra geométricas, conhecidas como geoglifos, foram encontradas. Essas estruturas maciças, esculpidas na terra em formas de círculos, quadrados e complexos padrões lineares, datam de mais de 2.000 anos. Embora seu propósito exato ainda seja debatido, eles podem ter sido centros cerimoniais, estruturas defensivas ou até observatórios astronômicos. Seu grande número e escala apontam para uma sociedade populosa e altamente organizada. A construção desses geóglifos teria exigido uma força de trabalho significativa, coordenada sob uma visão cultural ou política compartilhada, realmente dissipando qualquer noção de uma população esparsa e fragmentada. E, honestamente, essas descobertas não são anomalias isoladas. Por toda a Amazônia, da foz do Grande Rio aos seus contrafortes andinos, evidências semelhantes estão vindo à tona. No Alto Xingu, grandes cidades planejadas foram mapeadas. Na Amazônia Central, remanescentes de assentamentos fortificados e vastas áreas de solo antropogenicamente enriquecido contam uma história semelhante. A conclusão é bem clara. A Amazônia não era uma selva intocada. Era uma paisagem cultural, moldada e gerenciada por milhões de pessoas por milênios. A floresta intocada que tanto encantou os primeiros exploradores era, em muitos casos, um parque manejado ou um jardim em descanso, o legado de civilizações cuja memória foi quase completamente apagada pelas doenças e violência que chegaram com os europeus. Nas profundezas da Amazônia Meridional, na região da bacia do Alto Rio Xingu, arqueólogos desvendaram um dos exemplos mais notáveis de organização social pré-colonial nas Américas. Liderada pelo falecido Michael Heckenberger, uma equipe, trabalhando em estreita colaboração com o povo Kuikuro local, mapeou uma rede de assentamentos antigos que podem ser melhor descritos como cidades-jardim. Não eram centros urbanos densos e centralizados como os da Europa, mas sim aglomerados de cidades politicamente independentes e aldeias menores, todas interligadas por um sofisticado sistema de estradas. Este modelo urbano, que floresceu entre cerca de 1250 e 1650 d.C., sustentou uma grande população enquanto mantinha o equilíbrio ecológico da floresta circundante, um feito de vida sustentável que, honestamente, nos oferece lições poderosas hoje. A estrutura desses assentamentos xinguanos era altamente padronizada e cuidadosamente planejada. Cada cidade grande era centrada em uma praça principal, que servia como o centro para cerimônias públicas e vida social. Irradiando desta praça central, havia estradas largas e retas, precisamente orientadas para os pontos cardeais. Essas grandes vias conectavam a cidade central a aldeias satélites menores,
criando uma rede regional que se estendia por centenas de quilômetros quadrados. As próprias estradas eram impressionantes, feitos de engenharia, muitas vezes ladeadas por barreiras de terra e claramente projetadas para um intenso tráfego de pedestres, facilitando a comunicação, o comércio e a formação de alianças políticas entre as diferentes comunidades. Toda a paisagem era um espaço humano meticulosamente organizado, perfeitamente integrado ao ambiente natural. Cercando esses assentamentos, havia extensas áreas de terra manejada. Os xinguanos eram agricultores experientes, cultivando grandes campos de mandioca, seu principal alimento básico. Eles também praticavam a agrofloresta, criando ilhas de floresta, ou APT, que concentravam palmeiras e árvores frutíferas úteis. Além disso, construíram açudes e tanques para a piscicultura. Este sistema permitiu-lhe sustentar uma população densa, sem esgotar o solo ou destruir a floresta. Era uma paisagem projetada para a produtividade, um testemunho de uma compreensão profunda e multigeneracional da ecologia amazônica. A chamada Floresta Virgem era, na verdade, um jardim cuidadosamente cultivado, um mosaico de recursos gerenciados que sustentava uma sociedade complexa e próspera. A organização social dessas cidades-jardim era tão complexa quanto seu arranjo físico. Embora politicamente autônomas, as cidades estavam ligadas por uma teia de trocas cerimoniais, casamentos interétnicos e comércio. Compartilhavam um sistema cultural comum, com produção artesanal especializada e uma estrutura social hierárquica, provavelmente liderada por chefes poderosos. Este sistema regional entrou em colapso dramaticamente após a chegada dos europeus, não por conquista direta, mas pelas ondas devastadoras de doenças epidêmicas que se espalharam antes da fronteira colonial. Os sobreviventes recuaram para aldeias menores e mais isoladas, e a memória de suas grandes cidades-jardim se desvaneceu, preservada apenas nas tradições orais de seus descendentes e oculta na terra até que a arqueologia as trouxe de volta à luz. Muito antes do surgimento das cidades amazônicas, o território do Brasil já era lar de povos que deixaram sua marca não em construções de terra ou cerâmica, mas na tela duradoura da pedra. Por todo o continente, do árido Nordeste aos abrigos rochosos do Planalto Central, milhares de sítios de arte rupestre testemunham silenciosamente a imensa profundidade temporal da ocupação humana nesta terra. Essas pinturas e gravuras, conhecidas como inscrições rupestres, são mais do que apenas arte antiga. Elas são um sistema complexo de comunicação, uma janela para as cosmologias, rituais e a vida diária de alguns dos primeiros brasileiros. Elas realmente desafiam nossas ideias lineares de história, revelando um passado que não é apenas antigo, mas também rico em pensamento simbólico e expressão cultural. Uma das concentrações mais significativas dessa arte milenar é encontrada no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Lá, nas paredes de inúmeros abrigos rochosos, há murais vibrantes que retratam um mundo pulsante de vida. Você vê cenas dinâmicas de caça, dança e guerra, além de representações detalhadas da diversa megafauna que um dia habitou a região. Tatus gigantes e preguiças gigantes, por exemplo. A datação dessas pinturas tem sido objeto de intenso debate científico, com alguns arqueólogos, como Nied Guidon, defendendo a presença humana na área há dezenas de milhares de anos. Independentemente da cronologia exata, a arte da Serra da Capivara demonstra uma longa e contínua tradição de expressão simbólica, uma biblioteca visual de conhecimento ancestral. Essas inscrições não são apenas rabiscos aleatórios, elas seguem convenções estilísticas distintas e padrões temáticos recorrentes, sugerindo que faziam parte de um sistema simbólico compartilhado. Em alguns sítios, vemos padrões geométricos, símbolos solares e formas abstratas cujos significados agora estão perdidos para nós.
mas que claramente tinham grande importância para seus criadores. Em outros, cenas narrativas se desenrolam, talvez contando mitos, registrando eventos históricos ou documentando jornadas xamânicas ao mundo espiritual. O próprio ato de criar essas imagens, muitas vezes em locais de difícil acesso, implica um propósito ritualístico ou cerimonial. Eram sítios sagrados, lugares onde o mundo humano se conectava com o reino dos espíritos e ancestrais, e onde o conhecimento era transmitido através das gerações. O estudo dessa arte rupestre realmente muda a forma como vemos esses povos antigos. Ela os move da categoria de caçadores-coletores primitivos para a de pensadores e artistas sofisticados. Eles tinham uma cosmovisão complexa e os meios para registrá-la. A linguagem visual que desenvolveram na pedra era tão significativa para eles quanto as escritas eram para outras civilizações. A tragédia é que perdemos a chave para decifrar completamente essa linguagem. A continuidade cultural foi quebrada, e os descendentes diretos que poderiam deter o conhecimento foram deslocados ou destruídos. O que resta são esses ecos poderosos e enigmáticos na pedra, lembrando-nos da profunda antiguidade da história humana no Brasil e da vastidão do que foi esquecido. Os povos do Brasil antigo não apenas habitavam a terra, eles eram observadores astutos do céu. O mundo deles não se limitava ao horizonte, mas se estendia para o cosmos, e a compreensão dos movimentos celestes estava profundamente entrelaçada no tecido de suas sociedades. Esse conhecimento astronômico não era apenas para a observação passiva das estrelas. Era uma ciência prática e sagrada, essencial para regular os ciclos agrícolas, cronometrar cerimônias religiosas e orientar suas estruturas mais importantes. Desde as construções geométricas de terra na Amazônia até os monumentos megalíticos do norte, o registro arqueológico revela uma paisagem projetada em harmonia com o Sol, a Lua e as estrelas. Um testemunho de uma sofisticada tradição de observação cósmica. Talvez a evidência mais impressionante dessa prática seja o Stonehenge amazônico, localizado no estado do Amapá, perto da fronteira com a Guiana Francesa. Este sítio, formalmente conhecido como Observatório Megalítico de Calçoene, consiste em 127 blocos de granito dispostos em círculo no topo de uma colina. Uma das pedras está perfeitamente alinhada com o caminho do Sol no solstício de inverno no hemisfério norte, que ocorre em dezembro. Neste dia, o Sol nasce e não projeta sombra deste megalítico específico, uma clara indicação de que o sítio foi projetado como um observatório solar. Essa estrutura, datada de entre 500 e 2.000 anos atrás, implica uma sociedade com conhecimento especializado, capaz de cálculos complexos e projetos de construção em larga escala, organizados em torno de um calendário cosmológico. Essa atenção ao alinhamento celeste não era exclusiva do Amapá. Os geoglifos geométricos encontrados no Acre e em Rondônia também exibem fortes evidências de orientação astronômica. Muitas dessas enormes construções circulares e quadradas de terra estão alinhadas com as direções cardeais ou com as posições do Sol nos solstícios e equinócios. Isso sugere que as cerimônias realizadas dentro desses recintos eram cronometradas para coincidir com momentos-chave no calendário celeste. O próprio ato de esculpir essas formas precisas na Terra, espelhando a ordem do cosmos, era uma maneira de conectar o mundo humano ao divino, criando uma paisagem sagrada onde eventos terrestres e celestes estavam interligados. Esse profundo conhecimento astronômico era uma fonte de poder e ordem social. Os indivíduos ou classes sacerdotais que podiam prever eventos celestes, os solstícios que marcavam a virada das estações, o nascer de certas constelações que sinalizavam a hora de plantar ou colher, detinham imensa autoridade em suas comunidades. O conhecimento deles era a base para o calendário ritual que estruturava a vida social. O apagamento desse conhecimento durante o período colonial
não foi apenas a perda de dados científicos, foi o desmantelamento de uma cosmovisão. Foi o silenciamento de uma forma de estar no mundo que não via separação entre a terra abaixo e os céus acima, uma perspectiva enraizada em milênios de observação paciente e profunda conexão com o cosmos. Seção 6. Senhores da Terra. Engenhosidade agrícola e terra preta. A capacidade das sociedades pré-coloniais de sustentar grandes populações sedentárias na Amazônia não foi um milagre, foi o resultado de uma profunda engenhosidade agrícola. Por séculos, a visão predominante era que os solos da Amazônia eram muito pobres e ácidos para suportar a agricultura em larga escala, limitando assim a densidade populacional. Essa ideia, conhecida como determinismo ambiental, foi decisivamente derrubada pela descoberta da Terra Preta. Este notável solo antropogênico é uma das mais importantes evidências das avançadas práticas de manejo da terra dos antigos amazônidas. Isso demonstra que esses povos não se adaptaram simplesmente ao seu ambiente. Eles o criaram e enriqueceram ativamente para atender às suas necessidades. A Terra Preta é um solo escuro, fértil e altamente estável, encontrado em manchas por toda a bacia amazônica, frequentemente em áreas que correspondem a assentamentos antigos. É rica em matéria orgânica, cacos de cerâmica, ossos de animais e, crucialmente, altos níveis de carvão. Este não era um tipo de solo que ocorria naturalmente. Foi intencionalmente criado ao longo de séculos através de um processo de adição de resíduos orgânicos carbonizados, restos de comida e outros detritos ao solo. Essa técnica, uma forma de pirólise lenta, não apenas descartava o lixo, mas também criava um solo incrivelmente rico em nutrientes e capaz de reter umidade muito melhor do que os solos tropicais inférteis circundantes. Era uma tecnologia agrícola sustentável da mais alta ordem. A criação da Terra Preta permitiu uma agricultura permanente e altamente produtiva em uma região antes considerada incapaz de sustentá-la. Isso possibilitou o cultivo de milho, mandioca, feijão e outras culturas ano após ano no mesmo local, sem esgotar o solo. Esse excedente agrícola foi a base sobre a qual as complexas sociedades da Amazônia foram construídas. Libertou uma parte da população da agricultura de subsistência, permitindo o desenvolvimento de artesãos especializados, sacerdotes e líderes. A existência desses solos, às vezes cobrindo centenas de hectares e estendendo-se por vários metros de profundidade, é um testemunho direto de grandes populações sedentárias vivendo no mesmo local por gerações, transformando seu ambiente em um lar produtivo e duradouro. O legado da Terra Preta vai além de sua importância histórica. Ela contém lições vitais para a agricultura moderna, particularmente nos trópicos. Cientistas hoje estão estudando a composição desse solo antigo, esperando replicar o processo para criar biochar como um meio de sequestrar carbono e melhorar a fertilidade do solo de forma sustentável. A engenhosidade desses agricultores esquecidos oferece uma solução potencial para problemas contemporâneos de segurança alimentar e mudanças climáticas. É um lembrete poderoso de que os povos do Brasil antigo possuíam um conhecimento ecológico sofisticado que só agora estamos começando a redesvendar. Eles não eram habitantes passivos da floresta, mas agrônomos mestres que literalmente construíram o solo sobre o qual suas civilizações floresceram. Seção 7. A Grande Erasura. Por que essas histórias foram silenciadas? A história das antigas civilizações do Brasil não é apenas uma história de descobertas, é fundamentalmente uma história de apagamento. O desaparecimento dessas sociedades complexas e suas histórias não foi um gentil desvanecimento para a obscuridade. Foi um processo violento e sistemático, iniciado pelo projeto colonial europeu e continuado por séculos através de políticas deliberadas e preconceitos culturais. Compreender por que essas histórias foram silenciadas é tão importante quanto desenterrar as próprias evidências arqueológicas,
pois revela os mecanismos de poder que moldaram nossa compreensão do passado. O principal motor desse apagamento foi a necessidade de legitimar a empreitada colonial. Desde o momento do contato, os colonizadores europeus construíram uma narrativa que servia aos seus interesses. Para justificar a tomada de terras e a escravização ou subjugação de seus habitantes, era necessário retratar os povos indígenas como selvagens, primitivos e desprovidos dos atributos da civilização. Eles eram descritos como pessoas sem fé, sem lei e sem rei. Essa caricatura negava sua humanidade e sua história, redefinindo-os como parte da paisagem natural, como animais a serem domados ou obstáculos a serem removidos. Admitir a existência de cidades organizadas, sistemas políticos complexos e conhecimento sofisticado teria minado a justificativa moral e legal para a conquista. A terra não estava vazia, mas teve que ser declarada assim. O agente mais devastador desse apagamento foi biológico. Doenças europeias como varíola, sarampo e gripe, para as quais as populações indígenas não tinham imunidade, varreram o continente com velocidade aterrorizante. Essas pandemias muitas vezes viajaram mais rápido que os próprios colonos, transmitidas por antigas rotas comerciais e dizimando comunidades antes mesmo de verem um europeu. Alguns estudiosos estimam que até 95% da população indígena morreu no primeiro século após o contato. Esse colapso demográfico catastrófico despedaçou sociedades, rompeu cadeias de transmissão de conhecimento e deixou para trás o que parecia ser uma terra vazia. Os sobreviventes eram frequentemente grupos fragmentados e traumatizados, o que facilitou para observadores posteriores confundirem essa realidade pós-apocalíptica com a condição original, pré-contato. Essa devastação inicial foi seguida por séculos de supressão cultural. A administração colonial e, mais tarde, o Estado brasileiro trabalharam ativamente para assimilar ou eliminar as culturas indígenas remanescentes. Idiomas foram proibidos, práticas religiosas foram perseguidas como bruxaria, e crianças foram removidas à força de suas comunidades e educadas nos modos do colonizador. Livros de história foram escritos de uma perspectiva puramente eurocêntrica, celebrando os bandeirantes que expandiram a fronteira enquanto ignoravam as sociedades que destruíram. Esse projeto educacional e cultural garantiu que gerações de brasileiros crescessem sem conhecimento do mundo rico e complexo que existia antes de 1500, internalizando o mito de uma terra vazia e um passado primitivo. O apagamento não foi apenas físico, foi intelectual e psicológico. Seção 8. Perguntas sem resposta. Mistérios que desafiam a explicação. À medida que a arqueologia desvenda as camadas do passado esquecido do Brasil, ela descobre não apenas respostas, mas também mistérios profundos e fascinantes. A imagem emergente do Brasil antigo está longe de ser completa, e muitas descobertas levantam mais perguntas do que resolvem. Esses enigmas desafiam nossas suposições e expandem os limites do que pensávamos saber sobre a história das Américas. Eles sugerem tecnologias esquecidas, conhecimento perdido e conexões que estamos apenas começando a imaginar. Essas perguntas sem resposta não são sinais de fracasso, mas são as emocionantes fronteiras da pesquisa, lembrando-nos de que a história desta terra ainda está sendo escrita e que muitos de seus capítulos mais fascinantes ainda podem estar por ser descobertos. Um dos mistérios mais persistentes é o verdadeiro propósito das centenas de geóglifos geométricos no Acre. Embora o alinhamento astronômico pareça ser uma função, é improvável que seja a única. Essas enormes obras de terra, que exigiram imenso trabalho coordenado, não eram estruturas defensivas, pois não estão localizadas em posições estratégicas e carecem de características protetoras. Eram principalmente centros cerimoniais, locais de encontro para populações dispersas para rituais e festivais.
serviam como marcadores de território para diferentes grupos políticos ou étnicos. A falta de artefatos associados dentro dos recintos os torna particularmente enigmáticos. Parecem ser espaços projetados para atividades humanas específicas e efêmeras, cuja natureza permanece um assunto de intensa especulação e debate entre os arqueólogos. Outro quebra-cabeça intrigante é a extensão e a natureza das conexões de longa distância entre essas sociedades antigas. Existem pistas tentadoras de redes de comércio e comunicação que abrangiam todo o continente. Artefatos dos Andes foram encontrados na Amazônia, e bens amazônicos foram encontrados muito ao sul. As grandes estradas do Xingu e dos Llanos de Mojos se conectavam a sistemas rodoviários transregionais ainda maiores. Alguns pesquisadores propuseram a existência de uma lendária estrada antiga chamada Peabiru, que supostamente conectava a costa atlântica do Brasil ao Império Inca no Peru. Embora sua existência como uma única estrada contínua seja debatida, as evidências apontam para um nível de interação em toda a América do Sul muito mais extenso do que se pensava anteriormente. Uma espécie de internet pré-colonial de caminhos e rios. Talvez o mistério mais profundo de todos diga respeito às inscrições encontradas em locais como a Pedra do Ingá, na Paraíba. Ali, uma pedra maciça é coberta por símbolos e glifos intrincados que não se assemelham a nenhuma outra forma conhecida de escrita ou arte rupestre nas Américas. As gravuras são complexas, abstratas e aparentemente simbólicas, sugerindo um sistema sofisticado de comunicação. O que significam esses símbolos? Quem os esculpiu? Eles representam uma língua perdida? Ou um mapa cosmológico único? Sem uma pedra de Roseta para ajudar a decifrá-los, a mensagem da Pedra do Ingá permanece trancada, um testemunho silencioso de um sistema de conhecimento e de um povo cujo mundo intelectual agora é quase completamente inacessível para nós. Um lembrete contundente da profundidade do que foi perdido. Seção 9. Conclusão. Resgatando uma herança perdida. A jornada pelo passado pré-colonial do Brasil é uma jornada em direção a um entendimento mais completo e honesto da própria nação. A imagem de uma terra de vastas cidades, conhecimento astronômico sofisticado e práticas agrícolas revolucionárias desafia fundamentalmente os mitos fundadores sobre os quais o Brasil foi construído. Ela substitui a narrativa de um espaço vazio, esperando ser descoberto pela realidade de um mundo vibrante que foi ativamente destruído. Reconhecer essa história não é diminuir as contribuições de outras culturas que chegaram mais tarde, mas restaurar a dignidade e a importância histórica dos povos originários do continente, cujo legado é o próprio alicerce da terra. Essa recuperação de uma herança perdida tem implicações profundas para o Brasil contemporâneo. Para os povos indígenas da nação, é uma poderosa afirmação de seu legado ancestral. Valida suas histórias orais, que há muito falam de grandes caciques e sociedades organizadas, e fortalece suas reivindicações por terras e autonomia cultural. Prova que seus ancestrais não eram habitantes passivos da natureza, mas arquitetos de sociedades complexas e mestres da vida sustentável. Essa história fornece uma fonte de orgulho e uma ferramenta política em sua luta contínua por direitos e reconhecimento em um país que muitas vezes buscou torná-los invisíveis. Para os brasileiros não indígenas, abraçar essa história oferece a chance de construir uma identidade nacional mais inclusiva e autêntica. Significa ir além de uma identidade puramente eurocêntrica ou mestiça para reconhecer as profundas raízes indígenas que moldaram a cultura, a culinária, a língua e a relação do país com o meio ambiente. Requer confrontar as verdades incômodas do passado colonial. A violência, as doenças, o apagamento cultural deliberado. E entender como esse legado continua a informar as desigualdades atuais. Conhecer a história das cidades Jardim do Xingu e das Terras Pretas é entender que outras formas de vida, outras formas de sociedade,
são possíveis. Em última análise, a história do Brasil antes de 1500 é uma parte vital da história humana. Ela demonstra os diversos caminhos que a civilização pode tomar e a notável capacidade das sociedades humanas de criar mundos complexos e sustentáveis mesmo nos ambientes mais desafiadores. O trabalho contínuo de arqueólogos, antropólogos e comunidades indígenas em trazer essa história à luz é um ato de justiça histórica. É o processo lento e paciente de juntar um espelho estilhaçado. Ao resgatar essa herança, o Brasil pode começar a ver um reflexo mais completo de si mesmo, um que é mais antigo, mais profundo e infinitamente mais rico do que aquele que lhe foi ensinado a ver nos últimos 500 anos.